No dia 14 de janeiro, um evento de gigantescas proporções aconteceu no Tonga, um pequeno país localizado em uma ilha na Oceania. O vulcão Runga Tonga Runga Rapai entrou em erupção. Embora a região já esteja acostumada com uma certa atividade vulcânica, as cenas causadas pelo evento foram de verdadeiro terror. Para piorar, desastres como esses podem simplesmente acabar com toda a humanidade. Então, fica aqui comigo para eu te contar sobre o assunto. Meu nome é Ivan Lima e sejam muito bem-vindos ao Fatos Desconhecidos. Antes de falar sobre a erupção em si, deixa eu te explicar um pouco sobre como é medido o tamanho desse tipo de desastre natural, para posteriormente ficar mais fácil de você entender a magnitude desse evento acontecido no começo do ano. Para medir o tamanho e a força de erupções, os cientistas criaram um índice especial, o VEI, uma sigla em inglês que significa Índice de Explosividade Vulcânica. É calculado a partir da quantidade de material que é ejetado pela erupção e também pela altura da pluma que se forma depois da explosão principal acontecer. Você já deve ter visto imagens da fumaça que se forma em cima do vulcão após ele entrar em atividade. Então é basicamente sobre isso. A escala vai de 0 a 8. O 0, que é o mais baixo, representa erupções de baixa emissão de material e, consequentemente, baixa periculosidade. Por sua vez, as de nível 8 representam explosões megacolossais, que liberam quantidade absurdas de material e de energia. Já vou te falar de alguns eventos desses tipos que alcançaram a marca 8. Mas antes, voltemos à explosão que ocorreu em Tonga, no vulcão daquele nome extenso e complexo que eu já falei aqui. A erupção do Runga foi medida em uma escala 6 do VEI, ou seja, quase na potência máxima de destruição que um desses fenômenos pode causar. Dá para ter uma ideia da força da explosão pelas imagens incríveis captadas por câmeras e até mesmo por satélites. O lugar onde aconteceu a explosão, as ilhas de Runga Tonga, é uma espécie de megavulcão. As 3 ilhas nada mais são do que partes emersas, ou seja, que ficam acima da água de uma gigante caldeira vulcânica submersa, de mais de 3 quilômetros de comprimento. Felizmente, esse complexo vulcânico fica relativamente afastado de grandes centros urbanos, além de ser totalmente inabitado. No entanto, isso não significa que não tenha causado nenhum prejuízo. Na verdade, foi bem ao contrário. O tremor causado pela erupção foi tão grande que destruiu os cabos de fibra ótica que tinham no oceano, que são responsáveis por levar a internet até o país. O barulho causado pela explosão foi considerado por especialistas o mais alto já causado naquela região, que é famosa pelas suas atividades vulcânicas desde o final do século XIX. O estrondo causado, no entanto, foi o menor dos problemas. A energia gerada pelo tremor também gerou tsunamis. Ondas invadiram várias cidades próximas e até não tão próximas assim. Acredite ou não, as ondas geradas pelo tremor chegaram até aos Estados Unidos e ao Peru, onde, por sinal, causaram vazamento de óleo e geraram um verdadeiro desastre ambiental na região. A Cruz Vermelha estimou que, até o momento, foi possível identificar que ao menos 80 mil pessoas foram afetadas pelo desastre. Além disso, 3 mortes foram oficialmente relacionadas ao acidente. Além de todo esse caos e destruição causados diretamente pela explosão, existe ainda mais um tipo de estrago causado pela Runga. Estou falando das cinzas e dos gases expelidos pelo vulcão, que são perigosos de várias maneiras diferentes. As ilhas mais próximas, que foram cobertas por essas nuvens de cinza e gases, tiveram que cancelar voos, além de sofrerem com danos na agricultura e no abastecimento de água. Felizmente, conforme os especialistas, esse efeito da explosão vai se dissipando aos poucos,
Caso você já esteja ficando com medo de ficar sem internet, uma erupção dessa magnitude é bem rara de acontecer. Conforme os cientistas, quanto maior o nível VEI de um desses desastres, mais ele será esporádico. Em outras palavras, demora mais tempo para acontecer. Por exemplo, erupções do nível 1 e 2 ocorrem em intervalos de, no máximo, meses. Já as de nível 5, por exemplo, são bem mais raras, ocorrendo com distância de décadas entre umas e outras. As de nível 6, como a do vulcão Hunga, aconteceu em intervalos de séculos, até mesmo de milênios. Por fim, as maiores, de nível 7 e 8, acontecem com intervalos de vários milhares de anos. Agora, respondendo à nossa pergunta, a erupção de Tonga representa um risco para toda a humanidade? Não, não representa. No entanto, desastres como esses podem sim significar o fim da raça humana. Primeiro, como eu já expliquei aqui, a erupção em Tonga foi sentida praticamente em todo o mundo, ao mesmo tempo que ela não foi uma explosão de nível 7 e 8. Conforme os especialistas, a humanidade é ainda muito nova para ter presenciado um desses eventos, ou, se presenciou, nenhum tipo de prova ainda foi encontrada. Além disso, os cientistas sabem identificar quando elas já aconteceram ao estudarem camadas de solo e pedra. Isso sem considerar o fato de que, caso acontecesse, os geólogos saberiam muito bem a região em que aconteceria. Você já ouviu falar no supervulcão de Yellowstone, localizado nos Estados Unidos? Ele se encontra no estado de Idaho e descansa abaixo de uma cratera de incríveis 90 quilômetros de extensão. Não sei se você se lembra, mas o comprimento do vulcão de Hunga era de apenas 3 quilômetros, ou seja, o que está no país americano é cerca de 30 vezes maior. A região está sob um hotspot, como são conhecidos lugares que possuem um grande acúmulo de rocha derretida em lava. Existem muitos desse tipo no mundo. No entanto, o perigo que esses lugares representam está ligado às placas tectônicas localizadas ainda mais profundamente na Terra. No caso de Yellowstone, o cenário é o mais aterrorizante possível. A movimentação das placas é enorme, o que faz com que a região seja uma das mais perigosas do mundo. Sabia? Os geólogos estimam que esse vulcão já foi responsável por 3 super-erupções, que felizmente aconteceram há muitos milhares de anos. A última se passou há mais de 600 mil anos. Estima-se que as atividades vulcânicas da região já acontecem há muito mais tempo que isso. Cientistas apontam que já faz 17 milhões de anos que o local movimenta e expele toneladas e mais toneladas de lava. Os cientistas monitoram a região constantemente, ficando alerta para possíveis movimentações anormais. Esses mesmos especialistas explicam por que isso é importante. Acontece que uma super-erupção do Yellowstone poderia significar o fim da humanidade, ou pelo menos uma catástrofe de proporções inimagináveis. Caso ficasse ativo, esse gigantesco vulcão passaria semanas, até mesmo meses, expelindo cinzas e gases na atmosfera. Toda essa fumaça iria bloquear a luz solar, que causaria um efeito conhecido como inverno vulcânico. As temperaturas médias cairiam em cerca de 10 graus Celsius. Consequentemente, essa mudança causaria a extinção de milhões de espécies no planeta. O continente norte-americano iria provavelmente se tornar inabitável devido ao tamanho da toxicidade desses gases. Vale lembrar ainda que erupções são causadas por movimentação sísmicas fortes. Logo, terremotos de proporções enormes também iriam acontecer. Demoraria décadas, até mesmo centenas de anos, para que o planeta voltasse às suas condições normais. É assustador, não é não? Agora é a sua vez. Você imaginava que os vulcões poderiam ser tão perigosos assim? Perigosos, todo mundo sabe que eles são. Mas tanto assim, pode ser uma surpresa, não é mesmo? Fala pra gente também se você quer ver mais sobre outros vulcões perigosos que estão por aí. A sua opinião é muito importante para nós. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!